Capitalismo e Socialismo, uma associação possível. Por Carlos Magno Monteiro Freitas. Outro dia utilizava uma bicicleta compartilhada e comecei a matutar. E não é que o capitalismo se aliou ao socialismo e vice-versa. Acharam uma maneira de atrelar os ganhos do capital com a solidariedade do socialismo. O ser humano, individualista e consumista por natureza, está aceitando compartilhar bicicletas, patinetes, motos, carros, delivery de tudo quanto há, ética em nome do comodismo e em resposta a uma situação caótica que o capitalismo produziu no trânsito das médias e grandes cidades. O prazer em dirigir um automóvel acabou. As ruas estão lotadas, os engarrafamentos surgem do nada, a gasolina está quase a R$5 o litro e estamos atravessando uma crise econômica que já dura alguns anos. Imaginem se estivéssemos em pleno crescimento. Yellow, Uber, 99, Cabify, iFood, Uber Eats, Chef Mil e tantos outros aplicativos de compartilhamento, ainda que inconscientemente, vem tornando nossas vidas mais fáceis e um pouco menos egoísta. Viva o capitalismo! Viva o socialismo! A análise é um tanto quanto simplista, mas tem fundamento. Só lembrar que o Uber começou como uma brincadeira de vizinhos compartilhando carona. Voltando no tempo até meados da década de 1980, lembrei das minhas viagens de Iuna, Espírito Santo, a Belo Horizonte, Minas Gerais, pela BR-262. No princípio, para participar dos cursos no Centro de Formação do Banco do Brasil. Depois também para curtir BH, cidade pela qual me apaixonei. Todas as opções de uma metrópole com a sensação de estar numa cidadezinha do interior. O trem bom. Que época boa! Dava para curtir o poçante, abusar um pouco da velocidade, dar um calor nos guarda-rios, reduzir a marcha antes de entrar nas curvas e sentir o giro do motor subir nas alturas. Pena que isso ficou no passado. Atualmente é um caminhão atrás do outro, cada vez maiores, bitrem, tritrem, turbinados e interculados, alcançam uma velocidade incompatível com o peso transportado, pelo menos na minha opinião. Ainda mais se levarmos em conta a falta de preparo de alguns motoristas, que não têm o mínimo de respeito pelas leis de trânsito e pelas vidas dos outros. Os trechos permitidos para ultrapassagem, que já são poucos, acabam não podendo ser usados devido ao comprimento cada vez maior dos caminhões e ao tráfego no sentido contrário, também cada vez mais intenso. Quando chegamos nos poucos trechos com terceira pista, os veículos pesados, que deveriam manter-se à direita, se lançam a ultrapassar outros veículos pesados. Como as terceiras faixas são geralmente em subidas, os caminhões perdem força e acaba que ninguém ultrapassa ninguém. Isso sem contar os inúmeros quebra-molas e radares que ajudam a fazer um trânsito cada vez mais aborrecido, embora entendamos sua necessidade, pois os motoristas não dão o devido valor ao direito dos pedestres. Mas a direção vai perdendo a graça. Pesquisa recente abordando os jovens em todo o mundo apurou que mais da metade já não tem o sonho do veículo próprio. Estão dispostos ao compartilhamento ou ao uso do transporte público, desde que de boa qualidade. Li uma reportagem na Veja SP que falava da sobra de vagas nos estacionamentos dos grandes shoppings da capital paulista. Estão começando a alugar os espaços de estacionamento para a realização de feiras, eventos, etc. Sinal dos tempos. O Brasil optou, erroneamente, pelo modal rodoviário em detrimento do ferroviário, tanto no urbano quanto no interurbano, seja de passageiros ou cargas. Estamos totalmente na contramão do mundo desenvolvido. Enquanto Estados Unidos e a Europa são cortados por trilhos e suas maiores cidades possuem inúmeras linhas de metrô, o Brasil conta nos dedos suas principais ferrovias e São Paulo, sua maior cidade, contabiliza 6 linhas de metrô. No Rio de Janeiro há apenas 3. O resultado é o caos do trânsito no dia a dia, seja nas cidades ou no Mad Max das nossas estradas. Difícil falar em dirigir e não lembrar deles. Nelson Piquet e Ayrton Senna. Ídolos da minha geração. Como esquecer o Grande Prêmio da Hungria de 1986? Um duelo entre eles inscrito na história da Fórmula 1 para a eternidade.
Ultrapassagens feitas no braço, sem auxílio de toda a tecnologia embarcada como hoje em dia. Pode um brasileiro com Piquet em primeiro e Senna em segundo. Saudades de um tempo que não volta mais. Desde a morte do Senna, nunca mais vi uma corrida de Fórmula 1. Perda de tempo.